Evangelho de Marcos, no capítulo 12, dos versículos 28 ao 34. A versão desta passagem aqui já foi pregada, acho que o ano passado ou ano retrasado, não me lembro bem a data, na versão de Mateus. Hoje nós vamos estar lendo em Marcos. Diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Oremos. Pai amoroso, na tua presença, Senhor, foi lida a palavra do Senhor. Fala com a tua igreja, assim como o Senhor já tem falado desde o início do culto. E agora é a fala do Senhor através da exposição da tua palavra, das Escrituras. Senhor amado, usa-me em tuas mãos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus desta igreja, e as pessoas estão aqui, Senhor, para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Usa-me em tuas mãos, porque é para isso que eu estou aqui também, para o louvor e glória do Senhor. Obrigado por esse momento, pelas vidas que aqui estão. Tu és o Deus que cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vou contar um testemunho para vocês. A minha vida, ela é totalmente dedicada ao estudo das Escrituras. Eu sempre gastei milhares de horas para isso. De Gênesis a Apocalipse. E claro, os estudos teológicos também. Houve uma fase na minha vida em que eu comecei a fazer pesquisas que, de certa forma, questionavam algumas coisas. Eu comecei a ler alguns livros de gente brilhante, por sinal, mas que eles faziam alguns questionamentos, colocavam alguns pontos de interrogação acerca de algumas veracidades das Escrituras. E aquilo começou a mexer comigo. E eu comecei a ver e falei: puxa vida, mas realmente, será que é isso? Exemplo para vocês: será que Gênesis realmente fala da criação? Será que é isso mesmo? Isso começou a fazer parte de mim. Eu louvo a Deus, porque eu descubro coisa nova. Eu tenho uma esposa que me escuta. Aí eu vou para ela, descobri uma novidade. Parece os coríntios. Descobre uma novidade, aí eu vou, de vez de eu ficar falando na praça pública, eu vou falar no sofá com a Karina. E a Karina percebeu. Ela percebeu isso. Ela não vai lembrar, mas ela percebeu. Porque ela fala que foi: não fica falando de mim, que eu não lembro nada que você fala. Não. E ela realmente percebeu. E eu comecei a falar para ela, ela via a minha empolgação, né? Aí uma hora ela falou assim, eu lembro exatamente o que ela falou: Gelson, eu sei que você é estudioso, eu sei que você se dedica, mas presta atenção nas coisas que você está falando, porque por mais estudioso que você seja, algumas falas beiram a incredulidade. Talvez não usou a palavra incredulidade, mas ela disse assim: olha, toma cuidado com as coisas que você está falando, porque você está caminhando assim. Já pensou, você ensina isso para as pessoas? E aquilo mexeu comigo. Eu sentei em casa e falei: puxa vida,
E Deus começou a falar ao meu coração. E dali eu comecei a fazer outras leituras. Falei, calma aí, deixa eu fazer outras leituras. Aí fui fazendo outras leituras e fui me alimentando de gente crente, que realmente ama Jesus e que ama a palavra de Deus. E eu louvo a Deus que essa nuvem saiu. Eu tenho muitos desses livros lá ainda, né, mas esses livros eu não vou trazer para a igreja, claro. A não ser que alguém queira se aprofundar no assunto. E a partir dali, a partir daquela conversa, eu fui orando e fui buscando a presença de Deus, e o Espírito Santo foi trabalhando de uma forma que eu vou falar para vocês hoje, um pouquinho a minha cabeça hoje. O meu coração hoje e a minha cabeça hoje, ela é assim. Existe muita ideia, para vocês entenderem, existe muita ideia brilhante neste mundo. Existem pessoas que têm, vamos dizer assim, cérebros assim, diferenciadas, pessoas diferenciadas mesmo, que faz análises, seja ela de forma sintética, seja ela na forma de ciência, seja ela na filosofia, na psicologia, na antropologia, existem pessoas que têm mentes afiadas e brilhantes em diversas áreas, inclusive no campo da teologia. Então, nós somos bombardeados por pessoas que nos convencem em termos intelectuais. Mas quando nós analisamos a realidade do Evangelho, daquilo que Jesus fez por nós, nós voltamos o nosso pensamento para uma outra coisa. Existem toda essa sabedoria, que a Bíblia simplesmente chama, e ela não mente, porque a palavra de Deus sempre diz a verdade, ela sabe disso. Ela chama de sabedoria deste mundo. E é mesmo uma sabedoria. Mas ela não é uma sabedoria redentora. Ela não é uma sabedoria que te leva para o céu. Ela pode te dar diplomas, ela pode te dar títulos, ela pode te dar até prêmio Nobel. Mas ainda assim, há uma verdade, há um reconhecimento que é maior, mais grandioso e que é necessário ter coragem para assumir. Muita coragem. E o que veio no meu coração? No meu coração veio exatamente isso, olha, o que as pessoas precisam, o que o mundo precisa, é que a palavra de Deus seja vista, pregada, crida na sua integralidade, do jeito que ela é. E veio o meu coração assim, você quer usar a sua inteligência? Você quer ser inteligente? Então seja inteligente, coloque a sua inteligência debaixo da soberania de Deus, do amor de Jesus, da cruz de Jesus, do que Jesus fez por você. Humilhe-se. Tem um autor famoso, Jonas Madureira, que fala assim, tem uma mente humilhada. Humilhe-se, humilhe a sua inteligência, porque, na verdade, no final das contas, ela é mesmo humilhada diante da grandeza de Deus. Então, humilhe-se diante de Deus, humilhe a sua mente, o seu pensamento, para que Deus reine. Irmãos, isso está cada vez mais forte dentro de mim. Cada vez mais forte. Está cada vez mais presente, está cada vez mais... com muito... De vez em quando vem umas clarezas assim. E sabe qual é a clareza? Clareza sabe que tipo de clareza? É essa assim, olha... Tem que ser Deus, é uma clareza assim. Eu sou seu Salvador. É essa a clareza. Eu morri por você. E essa daqui, olha o que Jesus foi interrogado aqui por um escriba, por um mestre da lei. Uma pessoa que sabia tudo de escritura. Sabia tudo. De ponta a ponta. Uma pessoa inteligente. E chegou para Jesus e falou assim, olha, Jesus, de todos os mandamentos, qual é o principal? E olha que os judeus acreditavam em muitos mandamentos. E Jesus começa assim, olha como que Jesus começa. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele começa com uma afirmação aparentemente simples. Porque, irmãos, às vezes nós pegamos um livro da Bíblia, isso acontece, tá? Parece que o livro, ele é
de outro planeta, que a gente não entende nada. Aí você senta, ou você lê, ou você acha na internet algum estudioso que comenta sobre o livro, ou a gente faz uma análise rápida desse livro, aí a pessoa olha e fala assim, poxa, mas ele não é complicado, ele é simples de compreender. Eu só precisei que alguém me explicasse, igual o Eunuco quando se encontrou com o Filipe. Ele leu o livro de Isaías, parecia coisa de outro mundo para ele, Isaías sentou, explicou, falou de Jesus, clareou. Isso acontece muito conosco. Só que o inverso também é verdadeiro. Tem coisas, como aqui, que está tão clara na leitura, que a gente passa batido às vezes. E fala assim, isso aqui é muito simples. Mas quando você olha com mais cautela, e quando você fica ali naquela passagem, aí vai olhando, vai lendo, você descobre que ela é bem mais complicada do que a gente pensa. Essa verdade, irmãos, fazer essa afirmação, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, já foi radical na época de Jesus. E ainda hoje continua. Porque os nossos corações se dividem em lealdades. O nosso coração, muitas vezes, está dividido em diversas lealdades. E o mundo antigo era assim. A nação de Israel era a única que adorava um único Deus. Sabe o que o mundo dizia sobre isso? Você sabe o que os romanos falavam sobre isso? Os romanos chamavam os judeus e depois os cristãos de um bando de pobretão, que nem Deus tem, porque só tem um. Como se ter mais fosse riqueza. Era assim a cabeça das pessoas antigas. Então, quanto mais tinha, melhor. Os gregos tinham Deus para tudo. Você quer navegar? Você fala com quem? Fala com o Poseidon. Quer ter uma colheita boa? Vai lá falar com Zeus. Quer ter uma mente para interpretar textos lá? Fala lá com Hermes. E aí você divide a sua lealdade para diversos deuses. Você nunca oferece tudo para um. Porque tem vários. Isso era naquele mundo, quando Jesus falou. E essa declaração de Jesus já radicalizava o coração de uma pessoa. A sua lealdade. Onde está a sua lealdade? E é uma afirmação de fé e de coragem. Porque se você só... Por isso que eu disse que é bem simples. A gente fala, todo mundo sabe que só tem um Deus. E o que você faz com isso? Nada. Só reconheço. Será que é isso que Jesus está dizendo aqui? Irmãos, Jesus está dizendo que só existe um Criador, um Senhor, um soberano, um dono, um que governa, um que domina, um que é rei, um que é Deus. E a esse único que nós devemos devotar toda a nossa lealdade. Você levar Deus a sério. E você levar as coisas de Deus a sério. Isso tem que fazer parte da nossa vida prática, do nosso dia a dia. E aí ele continua. Já que Deus é um, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, então nós só temos uma coisa a fazer diante disso. E aí Jesus continua. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Era isso que eu estava falando para vocês. Quando a gente faz uma leitura da Bíblia, a gente começa a questionar a veracidade de um texto. Não é que eu estava desacreditando na Bíblia, não, mas, por exemplo, eu estava acreditando que Gênesis 1 era um mito. Assim como os mitos gregos, eu estava colocando ali próximo do mesmo patamar. Foi isso que ela questionou.
Aí depois, olha para vocês terem ideia. Aí depois, fazendo uma leitura, um autor falou assim, olha, se você acredita realmente que o comecinho de Gênesis é um mito, o que você faz com o pecado de Adão? Então ele deixa de ser real, porque se Adão não é real, o pecado também não é. Olha como a gente percebe as implicações de um texto que nós não levamos a sério. Porque a linguagem, ela é uma linguagem simbólica mesmo. Não há dúvida quanto a isso. Ela é uma linguagem simbólica, mas a história é verdadeira e é real. Porque se Adão não existiu, então a humanidade não sai em pecado, porque ninguém pecou. E aí a vinda de Cristo para o pecado também perde o sentido. Olha, irmãos, vocês viram as implicações para a nossa vida? Quando um texto nós queremos questionar a sua veracidade, a palavra de Deus tem uma mensagem só, e principal, que é a mensagem redentora para a humanidade que se centraliza em Jesus Cristo. Mexer numa dessas engrenagens vai afetar o todo da sua fé. O todo. Então, por isso, que quando há um reconhecimento, se você reconhece que só existe um Deus, e Ele é Criador, e Ele é Senhor, e Ele é soberano, você não tem, a única resposta de fé é amá-lo. A outra será a incredulidade. A única resposta de fé, de uma crença verdadeira, é amá-lo. E olha a força da passagem. 4 critérios para dar ênfase, para dar força: coração, alma, entendimento e força. Quando nós olhamos a Bíblia, e nós olhamos todo o contexto da Bíblia, e antes de eu falar para vocês sobre o que quer dizer esse amor nessa passagem, eu vou dizer para vocês sobre o amor de Deus. Aquele livro famoso fez eu pensar, aquele livro famoso, As 5 Linguagens do Amor. Porque ele retrata formas práticas de você demonstrar amor pelo seu cônjuge. A escola fez um trabalho sobre isso recente. E quando nós pensamos no amor de Deus, as diversas passagens da Bíblia, nós temos que reconhecer que existem linguagens diferentes lá. Nem sempre é o mesmo. Não é igual. Eu vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz que o pai ama o filho. É amor salvador aí? Não, é outro amor. O pai ama o filho e o filho ama o pai. Está lá em João. Esse amor do pai do filho e o amor do filho do pai não é o mesmo amor, por exemplo, do Deus amou o mundo de tal maneira. É outro. É uma forma diferente de amor que nós encontramos nas Escrituras. Que não dá para a gente mensurar tudo, claro, porque nós estamos falando aqui de Deus. E de Deus a gente não consegue alcançar tudo que esse amor do pai pelo filho e do filho pelo pai, nós não conseguimos compreender. Mas algumas coisas a gente pode observar, pelo menos 2. Uma delas é o seguinte, que eu posso falar para vocês. A forma como o filho ama o pai, quando você olha os evangelhos, ela se deu pela perfeita obediência. Pela submissão e perfeita obediência. Foi ou não foi? A obediência de Jesus ao Pai, só lê os evangelhos, foi perfeita e completa. Perfeita. O amor do filho pelo pai, podemos usar essa expressão, é o amor perfeito. E o amor do pai pelo filho é o amor da honra. Podemos usar essa expressão? Por que é o amor da honra? Porque o pai se compromete em que o filho seja honrado e exaltado, e que tenha um nome sobre todo nome. Amor do pai pelo filho. Deus ama todas as pessoas, através da sua providência. Todas as pessoas. Aqui não tem distinção.
Todas as pessoas, se nós estamos respirando, não importa se você é incrédulo ou você é cristão, é Deus que está dando essa respiração. Se você levanta de manhã para trabalhar, se o sol está nascendo para você trabalhar, é porque Deus está cuidando de você. É o amor de Deus. O ato providencial de manter essa criação em ordem, sustentá-la, todo o universo, esse ato providencial de manter o universo sob sustentação, é um ato do amor de Deus para todas as pessoas. Só que Deus também tem um amor salvador. Porque Jesus, o que diz o João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é isso? Que Ele trouxe o seu Filho, vou contextualizar aqui, que Ele trouxe o seu Filho para que todos crescem nele. O plano de Deus, o coração de Deus, sempre é um coração de bênção, meus irmãos. O coração de Deus é coração abençoador. A Bíblia diz em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte de um incrédulo, de um ímpio. A morte de um ímpio não alegra o coração de Deus. O que alegra o coração de Deus é a rendição, é a salvação. Eu não posso deixar de afirmar, essa é a que os pessoal debate, mas é uma verdade da Bíblia, meus irmãos. Deus ama os seus escolhidos. É uma verdade das Escrituras. Esse amor de Deus pelos seus escolhidos, aí já não é igual ao amor de Deus pelo ímpio. Não é igual. Porque o amor de Deus pelos seus escolhidos é o amor redentor. Quem são os escolhidos de Deus? Todos que se entregam para Jesus. Todos que, através do arrependimento e da fé, têm um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Para esses, há o amor de Deus quando Jesus diz que esses são, em João 15, os escolhidos do Senhor. É esse o amor de Deus. E qual é a resposta ao amor soberano de Deus? A esse amor glorioso de Deus? A única resposta, meus irmãos, é que nós o amemos. O amor dele vem primeiro para você. E depois você responde com fé, através do seu amor. E aí ultrapassa a questão moderna da palavra amor, que é aquela questão sentimental. Envolve sim as nossas emoções, mas não somente elas. A junção dessas 4 palavras, ela simplesmente diz que a essência do seu ser, tudo que há em você, responde ao Senhor, a obra de Jesus na sua vida, através dessa entrega e desse amor ao nosso Criador, ao nosso Deus. Coração, alma, entendimento e força. Você tem que amar o Senhor com a sua mente. Você viu que é diferente do mundo moderno? Você tem que amar ao Senhor com os seus pensamentos. Agora, por que eu contei o meu testemunho? Porque quando a gente lê as Escrituras e deliberadamente a gente opta por um caminho que não honra o Senhor, isso não é uma resposta de amor. Vocês perceberam? Quando você utiliza a sua inteligência, o seu intelecto, para a glória de Jesus, você ama Jesus. É quando você tem 2 opções de vida, ou 3 opções de vida. Todas são pecaminosas, só uma honra Jesus. E você escolhe aquela que honra Jesus. Deliberadamente. E se não sentir nada, ainda assim honra Jesus. É aquela decisão, para honrar Jesus,
você vai tomar um prejuízo às vezes. E para não honrar Jesus, você vai lucrar. Olha que prova de amor. Você prefere tomar o prejuízo para que o nome do Senhor seja glorificado. Você usou a sua inteligência. Você usou a sua mente para amar ao Senhor. As nossas mentes têm que ser usadas para amar. Faz parte, irmãos, do nosso ser. Do nosso ser. É ler as Escrituras e dizer isso aqui é para a minha vida. É isso aqui que serve para a minha vida. É encontrar sentido em Cristo Jesus. É encontrar um propósito de vida pelas Escrituras sagradas. O Salmo 1 já fala isso. Não ande na roda dos escarnecedores. Não é isso que está o Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores. Que não anda na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É isso o seu prazer, a lei do Senhor. Isso é amar com a mente. É amar com a mente. É ter desejo de aprender as coisas de Deus. É compreender as coisas de Deus. Isso é amar com a mente. É ultrapassar somente as questões sentimentalistas, que eu vou falar daqui a pouco. É amar a Deus com todo o nosso ser. Está aí, entendimento, irmãos. Isso é prioridade hoje, tá? Isso é prioridade hoje em dia. Eu não sei se eu devo fazer isso. Eu vou fazer. Não fiquem tristes comigo. Às vezes eu faço uma crítica. Estou meio com medo aqui, mas vou fazer. Não é? Irmãos, você está num culto. Não é errado, tá? Mas olha, pensa bem. A gente está no culto, fazendo adoração a Deus. Aí eu coloco luzes. Faço as luzes brilhar, piscar, subir, descer, subir, descer. Chego para o Isaac, faz um toquezinho aí para mexer com as pessoas. O Isaac, brilhante como ele é, já coloca lá o ritmo que tem que colocar. Aí mas eu preciso treinar um pouquinho melhor a minha impostação de voz. Preciso pegar de um jeito. Aí eu fico só observando. Aí o pessoal começa a chorar. Opa! Não é isso? Fazer o apelo, irmãos, vem 50. Mas alguém entendeu alguma coisa? Alguém entendeu o que estava acontecendo ali? Será que é isso que é evangelho? Foi para isso? Porque isso é só você ter técnicas. E se eu quiser ter uma aula e ficar PhD, eu tenho 2 irmãs aqui que me ensinam. Eu fico PhD nisso. Não é verdade? Fico PhD. Mas o evangelho tem que ser mais, não é? Tem que ser mais. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que o evangelho não tem que tocar o teu coração, porque ele toca o coração. E vocês me veem aqui, de vez em quando eu vivo chorando aqui, porque ele toca a gente. Isso é evangelho. O evangelho tem poder de alcançar lá no seu fundo e mostrar para você quem é Jesus. Aí você chora, você se derrete. Isso é evangelho. Mas ele não pode ficar só aí. Nós temos que saber por que nós estamos chorando. Por que eu estou emocionado? O que está acontecendo comigo que eu não consigo resistir a essa presença de Deus? Você tem que ter consciência, você não tem que perder essa consciência, ela tem que aumentar. O seu choro tem que aumentar a sua consciência e não diminuir. Eu estou chorando porque Deus é único. E Ele é dono do meu coração, Ele é dono do meu entendimento, Ele é dono da minha mente. Ele é dono de todo o meu ser. Isso é amar, meus irmãos. É uma entrega completa ao seu Deus. É tomar decisões baseadas na vontade de Deus. É saber, meus irmãos, que existem opções de vida. Existe sabedoria. Existem trajetórias. Existem muitas opções. O cardápio é gigante.
mas você escolhe um, que é amar ao Senhor. Conscientemente, você assume a posição e diz assim: é isso que eu quero. É isso que está sendo dito aqui. Quando você obedece os mandamentos, você tem consciência que você está fazendo. Você obedece os mandamentos de Deus de forma consciente. Você tem que sentir para fazer isso. E aí você honra Jesus com tudo que há no teu ser. Força envolve todas as nossas vontades. Quando as nossas vontades são entregues a Deus. Quando nós submetemos, meus irmãos, quando nós entregamos a Cristo todo o senhorio que pertence a Ele, quando nós entregamos para Ele tudo, meu amado irmão, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito, irmãos, de se emocionar, quando nós nos entregamos, oh, meus irmãos, que coisa gloriosa é essa? Isso aqui tem sido a minha oração já há um bom tempo. Senhor, me dá esse amor aqui. Porque não é fácil, não. Me dá esse amor aqui. A única forma, eu acredito de verdade, que a única forma de nós termos um amor desse que Jesus colocou aqui, é se nós entregarmos nossa vida para Jesus. E o Espírito Santo habitar em nós. Somente com a morada, como foi cantado aqui, somente com a morada do Espírito Santo de Deus em nós conseguimos. Por nós mesmos, não conseguimos. É por isso que eu vou dizer para você o seguinte: quando você aprender uma verdade da palavra de Deus, quando você lê um texto da palavra de Deus, e o texto da palavra de Deus disser para você como tem que ser, você honra seguindo isso. E você saiba que esta é a verdade. É assim que se segue. É assim que se faz a vontade de Deus. É assim que se ama Jesus. Porque senão, irmãos, nós vamos ter vidas totalmente incoerentes com aquilo que nós cremos. Quando você vai lá para a parte ética da Bíblia, Jesus mora dentro de você. Você tem que estar, sua vida está nele. Quando você vai lá para a parte ética da Bíblia, tem muita coisa lá. E aí nós temos que assumir essa posição. Nós somos servos de Deus. Então é assim que a palavra de Deus diz. Então, se eu não estou seguindo nesse ponto, eu me arrependo. E eu me submeto a Jesus. É extremamente importante para nós, irmãos, deixar esse amor de Deus ser derramado no nosso coração. Permitir que Jesus reine dentro de nós. Para nós alcançarmos o que nós chamamos de maturidade cristã. Maturidade cristã. Quando você alcança a maturidade cristã, você pensa, você faz reflexão sobre os seus próprios pensamentos, sobre as suas palavras, sobre aquilo que você ouve, sobre aquilo que você vê, sobre aquilo que você sente e a forma como você pratica as coisas de Deus. Isso é todo ser. Todo ser é aí. É o centro do nosso ser, amando a Jesus. Com mente, com inteligência, com capacidade que nós temos. É por isso que no culto, quando tem a parte da oferta, eu digo, é isso também. É crendo que Deus é provedor. Tudo, irmãos, absolutamente tudo da nossa vida. Nosso tempo, nossa capacidade, tudo isso são atuações de Deus e reflexos do nosso amor por Ele. Lealdades, fidelidades, e não permitir, meus irmãos, que o nosso coração se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Teve um escritor uma vez que ele falou isso, ele falou assim, olha, escreveu um livro dizendo assim, olha, o maior problema do cristianismo é a mente cristã. Ele deu a paulada, é que eu não enxergo nenhuma. Teve um escritor que fez uma crítica aos evangélicos dizendo que eles não pensam. Que coisa
Claro que eu não concordo, realmente não concordo mesmo. Os cristãos têm sido uma contribuição de Deus, uma graça de Deus para este mundo, mas nós temos que estar sempre amando ao Senhor. Qual é o segundo? Ama o seu próximo. Ah, pastor, mas você não entrou no segundo. Claro, o segundo, irmãos, só é possível com o primeiro. Só é possível com o primeiro. Você ama o seu próximo quando você ama a Deus. Porque você reconhece que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui não é amor próprio não, tá? Tem que ficar muito claro. Jesus não falou assim, olha, ele não está ensinando isso, amor próprio, apesar que não tem problema nenhum com isso, mas não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo assim, ama o teu próximo. Você não cuida de si? Então ama o teu próximo. Nesse mesmo modelo. Aquela palavra de Jesus assim, olha, não faça para os outros o que você não quer que façam por você. É isso. Não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. Inclusive teve um judeu uma vez que fez isso. Perguntaram para o Iléu isso daí. Perguntaram para o Iléu, assim, que era um rabino da época de Jesus. Ele era do período de Jesus. Aí o cara falou para ele, o cara chegou assim, conta essa história. Falou assim, olha, eu vou ficar com o pé só aqui. Antes de eu cair, eu quero que você me fale toda a lei. Aí ele foi e ficou com o pé só. Aí o Iléu falou assim, olha, não faça aos outros o que você não quer que os outros façam por você. Isso é toda a lei. Você está cumprindo toda a lei. Aí ele fala assim, o resto ainda é comentário. É o que ele comenta. Então, irmãos, isso é amar ao próximo. Amar ao próximo é falar com o outro do jeito que você gostaria que o outro falasse com você. Vocês entenderam? É tratar o outro do jeito que você gostaria que fosse tratado. Você amar ao próximo. E você faz isso quando você ama a Deus. Quando nós olhamos para o outro e valorizamos esse outro. E damos valor a essa pessoa. Todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. E não tem que ser só na igreja, não. É lá também. É no trabalho. É na escola. É onde nós estivermos. Isso é amar ao próximo. Irmãos, quando a palavra de Deus fala conosco, nós temos que colocar isso dentro de nós e falar, Jesus, que isso seja verdadeiro na minha vida. Que isso seja real para mim. Irmãos, eu creio de verdade que o Espírito Santo transforma personalidades, caráter, transforma tudo. Porque Paulo falou, aquele que roubava, não rouba mais. Está na palavra de Deus. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que defraudava, não defrauda mais. Essa é transformação que o poder do evangelho causa na vida de uma pessoa. Isso é luz. Isso é a luz do evangelho indo a nós. Eu tenho falado isso muitas vezes e vou falar aqui para a gente concluir, né? Já pode vir o Ministério de Louvor. Vou concluir com esta fala aqui para vocês. A Bíblia tem uma mensagem. E é a mensagem do Evangelho. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que é a mensagem do Evangelho e o que não é. Para ficar muito claro, eu estou falando com mentes e com corações aqui. Presta atenção. Sansão tinha um segredo. Sansão era amado por Deus porque ele tinha um segredo com Deus. Sansão, de uma forma estabanada, conta o segredo para quem? Para Dalila. Perdeu a bênção, perdeu o cabelo, perdeu a força e por fim perdeu a vida. Aí o pregador, eu chego para você, viu? Fica contando o seu segredo para a gente errada aí. Irmãos, o que eu falei está na Bíblia? Mas o que eu falei é evangelho? Pensa bem, foi evangelho que eu disse aqui?
Você viu como é fácil desviar a nossa atenção do Evangelho? Eu disse uma verdade. Claro que há um conselho de sabedoria aqui, né? A gente realmente não sai contando coisa para todo mundo, isso não é prudente. Mas o Evangelho não é isso não. O que transforma a sua vida não é deixar de contar ou contar o segredo para alguém. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vamos começar a enxergar na Bíblia só coisa secundária, lá no terceiro grau, coisa que às vezes nem precisa da Bíblia para isso. Você aprende lá fora, com conselhos sábios. O segredo, a mensagem do Evangelho é essa, olha. Presta atenção. O que é a mensagem do Evangelho para você? E isso é que muda vidas. E aqui é o centro, é o coração da palavra de Deus. Deus criou você de forma boa. Você foi criado por Deus. Se você está vivo é porque Deus te criou. Te deu fôlego de vida. Você peca. Porque todo ser humano peca. Todo ser humano é por natureza pecador e pecadora. Isso não é uma questão opcional. Isso é uma questão da própria natureza. Por quê? Porque o ser humano se afastou de Deus quando ele foi criado por Deus. Teve um momento da vida que ele rejeitou a liberdade e escolheu a desobediência. E nós recebemos essa herança do primeiro Adão. E toda a história do Antigo Testamento é a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus, amando as pessoas para que elas se voltassem para Ele. Aí vem Jesus. Olha o que eu vou falar para vocês. Intencional, consciente, às vezes passando dores e sofrimentos, mas sabendo o que estava fazendo. Vive nessa vida e entrega a vida dele no teu lugar. A morte, a punição, a ira de Deus, a distância de Deus, que você e eu tínhamos de Deus, encontra em Jesus uma solução. E Jesus morre no seu lugar. A morte não pode contê-lo. Ele ressuscita ao terceiro dia. E ele escolhe os seus discípulos, porque ele que escolhe, ele escolhe você, para fazer de você um propagador desta mensagem. Uma pessoa que crê e passa isso para as outras pessoas. Esse é o plano dele para você. Até quando, pastor? Até o dia em que ele vier buscar a sua igreja, e aí ele completa a obra que ele já começou em você. Ele vai lá e completa na segunda vinda dele, e ele fala: agora sim, a obra está completa, e você vai morar com Deus num novo céu e numa nova terra. Esta é a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, de tudo que você tem que aprender nessa vida, de tudo que você tem que guardar nessa vida, qualquer coisa que você mudar disso que eu falei para você é incredulidade. Você percebeu? Qualquer mudança, né? Porque isso aqui, irmãos, é a linha, o coração, o centro da vontade de Deus. E nada é mais importante que isso. Jesus morreu por você, para que você entregue a sua vida para Ele, no teu lugar. E qual é o objetivo? A glória dEle, o louvor do nome dEle, o engrandecimento dEle. Então não tem decisão maior, mais importante, mais séria e mais rigorosa do que essa, que é ter a sua vida, os teus pensamentos. Jesus quer os teus pensamentos, os teus sentimentos. Ele quer os teus sentimentos. Ele quer a tua vida e a tua vontade e o teu ser. Sabe o que Ele quer de você? Sabe o que Jesus quer de você?
Jesus quer o seu coração, a sua alma, o seu entendimento e a sua força. Entregue para Ele, porque Ele vai transformar a sua vida de uma forma que você nunca imaginou, porque Ele é poderoso.